Oi, gente, tudo bem? Hoje nós temos mais um bate-papo aqui na minha série, a oportunidade que o coronavírus trouxe. E vou trazer, né, uma convidada especial, que é a Elaine Muse, para a gente falar sobre comportamentos, diferentes perfis que tem e falar sobre a gestão de tempo também. Para todas nós que estamos trabalhando em casa e nós temos que conciliar o trabalho profissional, a vida profissional com os afazeres domésticos, cuidando da família, das refeições, da limpeza da casa, dos cachorros, gatos. Então é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Então eu vou convidá-la. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem e vocês? Tudo, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, obrigada. E só para te explicar um pouquinho, Elaine, então como que funciona aqui? Eu estou fazendo essa série chamada Oportunidade que o Coronavírus Trouxe e estou convidando algumas amigas, algumas profissionais para me ajudar a compartilhar com a mulherada que está trabalhando em casa e tem que conciliar esse período louco com os afazeres profissionais, mais os afazeres domésticos, que é cuidar de filho, marido, da comida, dos cachorros, dos gatos, da limpeza, e aí fica tudo uma loucura na cabeça da mulher, porque ela não está mais adaptada a fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela, né, tinha o costume de acordar e sair de casa para trabalhar e deixar os afazeres domésticos a cargo de outras pessoas. E agora ela trabalhando em casa e os filhos também estando em casa, e o marido também estando em casa, esse negócio ficou muito doido na vida delas. E aí eu estou trazendo pessoas para a gente mostrar para elas que também, além delas cuidarem dos outros, da casa, do trabalho, ela também pode buscar alternativas para ela se desenvolver, se autoconhecer através de assuntos que estão disponíveis na internet, de profissionais que estão distribuindo conteúdos super bons pela internet também. E aí eu, juntamente com você, também quero dar essa contribuição para elas conseguirem buscar um pouco mais de conhecimentos bons, de profissionais boas, para elas se conhecerem e se desenvolverem também. Ótimo, muito bom. Bom, boa tarde. Eu sou Elaine Muse. Eu vou me apresentar, vou começar do último pro começo, né? Eu também, como a maioria aqui, com certeza, sou empreendedora, amo empreendedorismo e vim do mercado, né? Vim do mercado, eu trabalhava em banco, eu sou advogada de formação, exerço advocacia também. E nesse meio do caminho aí eu descobri uma grande paixão, que é o desenvolvimento de pessoas. Daí surgiu a Casa Telos, que hoje é um projeto idealizado por mim, que é um lugar para a gente se descobrir, a gente planejar, que é o importante, que acredito que vai ser o que a gente vai falar bastante aqui hoje, e agir. E eu acho que não tem um tema melhor para a gente falar sobre isso do que o mapeamento, do que a gente falar um pouquinho sobre perfil, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje o que é perfil e como é que a gente pode descobrir o nosso perfil e como isso influencia na questão da gestão do tempo, que tem tudo a ver com o que você falou, né, Cris? Eu acredito que muitas de nós, aí me coloco também nesse meio aí, passamos muito tempo, não tínhamos muito tempo, né? Aquela correria, trânsito, principalmente para quem está em São Paulo, enfim. E agora parece que estamos com bastante tempo. Só que muita gente tem falado que não consegue desenvolver, quando vê o dia já passou. E também com todas essas questões que você falou, muita gente em casa, às vezes a dificuldade. Divido com vocês, por exemplo, uma dificuldade que eu estou tendo, porque minha ajudante, que vem uma vez por semana, eu tive que dispensá-la em razão do que a gente está vivendo. Então, assim, e tudo isso acaba realmente consumindo o tempo da gente. Então, acho que a ideia é a gente bater esse papinho hoje para falar um pouquinho aí sobre gestão de tempo, que é importante nesse momento. Oi, Elaine, deixa eu aproveitar e cumprimentar a Meire Regina, ela é uma amiga maravilhosa lá de Aracaju, veio nos prestigiar. Beijo, Meire, obrigada. Meire, obrigada por estar aí, e você aí nessa terra linda. Amo, muito bem, obrigada a todas. Né, obrigada, José. Obrigada, então tá obrigada. Bom.
Vamos falar um pouquinho? Então, muito bem. Então, me permitem falar um pouquinho sobre mim, até para eu dizer por que a gente chegou nesse tema. Como eu falei para vocês, eu sou Elaine, eu sou idealizadora da Casa Telos, que hoje é um projeto realmente para ajudar as pessoas através de algumas técnicas de coaching, técnicas de mentoria. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho. Sou advogada de formação e exerço advocacia, então eu brinco que eu sou advogada durante o dia e desenvolvedora de pessoas à noite. Então, assim, tem uma rotina bastante pesada de trabalho e de assuntos diferentes, que às vezes requer realmente, assim, uma gestão de tempo, né? Então, o que eu gosto de trazer para a gente? O importante para qualquer assunto que a gente vai desenvolver, principalmente quem empreende, porque aí quem empreende vai se identificar com o que eu vou falar, porque você, desde limpar o banheiro, como eu brinco no escritório, eu desde limpo o banheiro até despacho com o desembargador, né? Então, assim, tudo é você, né? Você fecha e abre as portas. Então, quem empreende tem muito esse desafio. E principalmente a mulher que empreende, ela tem o desafio do empreendedorismo, do trabalho dela secular, da casa e dos cuidados pessoais. Então, assim, realmente é um desafio. E o que move muito a gente? O nosso perfil. Então, quer dizer, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. E eu acredito que se a gente entender um pouquinho de como a gente funciona e como a gente pode lidar com isso, com certeza a gente vai ter um tempo mais produtivo, né? Uhum. Pensando um pouquinho no tempo, como que eu gosto de dividir o tempo? E isso não é ideia minha, né? Isso já vem dessa forma. A gente tem um livro, inclusive, que fala sobre essa divisão de tempo, que chama Gestão de Tempo, a tríade do tempo. O tempo dividido em 3. Então vamos pensar aqui só um pouquinho como é o tempo. O tempo ele pode ser dividido em três etapas aí: o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. E aí é legal a gente pensar o seguinte: o que é importante? Importante é tudo aquilo que realmente vai me levar para perto do meu objetivo e que pode ser programado. Ou seja, então vamos dar um exemplo aqui da saúde. O que é importante dentro da saúde? O preventivo. Por exemplo, eu fazer um check-up anual, mensal, ou, né, semestral, enfim. Como eu sei que isso é importante? Porque isso me leva para mais perto do meu objetivo. Seja qual for o meu objetivo, eu preciso ter saúde. E como eu sei que isso é importante e não urgente? Porque eu tenho tempo de programar, né? Eu posso marcar esse check-up e tudo mais. O que a maioria de nós faz, né? A gente deixa o que é importante virar urgência, né? Por quê? Porque a gente vai deixando. Então, assim, porque a gente sabe que tem tempo exatamente para programar e a gente vai deixando. Então, assim, o que é urgência? Urgência é aquilo que não pode esperar. E dependendo do jeito que a gente lida com o tempo, tudo vai virando urgente e a gente vira verdadeiros apagadores de fogo, né? Então, é legal a gente pensar nisso. Então, assim, o que é urgente? Urgente é aquilo que realmente não pode ser deixado, não posso deixar de fazer, mas que realmente me consome um tempo aí, e uma energia, principalmente, de alguma coisa que eu poderia ter feito diferente. E aí eu quero que vocês já comecem a pensar aí como em casa a gente tem feito isso. Quer dizer, quando eu acordo, eu devo ter ideia do que é importante para o meu dia. E como que eu estou lidando com isso? De forma que ele seja importante ou eu estou deixando pegar fogo, literalmente, e depois lidando com as urgências. E a gente tem um terceiro tempo, que é o circunstancial. Eu gosto de brincar com o tempo circunstancial, que é o seguinte: o circunstancial são aquelas atividades extras que provavelmente não são o que vão me levar para o meu objetivo, mas que são boas de fazer. Então, falo, dando um primeiro exemplo aqui, né? O que é circunstancial? Netflix, televisão, às vezes alguma outra atividade. Redes sociais. Esse é o vilão do nosso tempo, gente. Esse é o vilão do nosso tempo. E como eu sei se a rede social, ou Netflix, ou a notícia de TV, etc., é importante para mim, quando eu sei que ela me leva para perto do meu objetivo, né? Então, por exemplo, a gente está aqui nesse momento em rede social. Agora, com certeza, isso aqui leva a gente para perto do nosso objetivo, porque a gente está aprendendo algo dentro do empreendedorismo. Então, é legal a gente ter essa visão. Primeira coisa, então, eu como boa coach, deixo tarefas aí para vocês. Qual é a primeira percepção que a gente tem que ter? Como nós estamos administrando o nosso tempo? Será que a gente está percebendo o que é importante? E aí vale a pena, às vezes, até colocar num papel o que é importante para mim e como eu sei o que é importante. Aquilo que me leva para perto do meu objetivo, né? E aí, o que é importante, às vezes, vira urgência aí por falta de administração, e circunstancial é aquilo que realmente não me leva para perto do meu objetivo.
Eu posso É fazer o verdade. circunstancial? Sim, com certeza. A gente precisa de compensações. Só que a gente precisa ter essa percepção, né? Então, essa é a primeira dica aí que fica pra gente. Então, o que é legal a gente perceber? Como a gente funciona. Porque, de repente, a gente vai dar um monte de dicas aqui e não funciona para mim, né? Então, assim, é legal a gente perceber... Te fazer uma perguntinha para você. Mas antes, vamos falar um oi para a Sueli, do Mulher Mais Mulheres, veio nos prestigiar. Beijo, Sueli. Obrigada. Uma querida amiga nossa. Semana passada eu fiz uma live com ela para a gente falar sobre e-commerce e sobre o projeto dela. Foi super bacana também. Foi bacana, ficou muito legal. Sueli mulher guerreira, empreendedora nata aqui que nos dá força, né, Cris? Muito bom. Com certeza. Oi, Elaine. Então, adorei essa tríade do tempo para a gente definir o que é importante, urgente e circunstancial. Trazendo para a vida de hoje. Então, imagina as mulheres que trabalhavam fora e agora elas estão em casa e ela tem a importância dos afazeres profissionais e ela tem a importância dos afazeres domésticos, como dar de comer para os filhos, organizar a escola, as lições que os filhos têm que fazer, mas tudo isso em home office. Acho que na cabeça delas, por isso que elas falam assim, nossa, eu estou com mais tempo, mas estou com mais confusão do que eu jamais tinha, porque eu sei que eu tenho 1000 afazeres, 1000 coisas para fazer, só que eu não estou conseguindo fazer esse balanceamento do que é importante, do que é urgente, e tudo está virando urgente, então ela está realmente sendo uma apagadora de incêndio. Então, se um filho fala, quero comer, ela para e vai fazer a comida, eu quero estudar, vai lá e para estudar junto, o telefone toca o chefe falando fazer alguma coisa, ela vai e lê o e-mail. Então, eu acho que essa sua contribuição aqui vai ser de grande valia, porque é uma realidade que nem eu já estou acostumada a trabalhar em casa, você também já está acostumada a fazer várias coisas profissionais dentro da sua casa, então a gente consegue, nessas horas que nós temos, fazer essa distribuição de todas essas atividades que são urgentes, mas sem elas entrarem em conflito e sem elas virarem urgentes, né? E quais seriam algumas dicas, algumas coisas que a gente pode falar para essas mulheres que estão vivendo um monte de coisa urgente, mas não conseguindo fazer nada em ordem que seja mais leves para elas e tá ficando tudo confuso e elas só estão apagando incêndio? Legal, perfeita a sua pergunta, Cris. Exatamente por isso, porque numa situação como essa, tudo é importante no final das contas, né? Então, qual seria a minha dica aqui? Depois tem algumas outras que eu vou dar, depois que a gente falar um pouquinho sobre o perfil, aí tem dicas específicas para cada uma de nós, como a gente funciona, mas eu penso que uma dica geral seria o seguinte, negociar com as pessoas, né? E aí, agora fala a voz da advogada, né? Então, vamos negociar com as partes. Porque o que acontece? A importância e a urgência de cada um, por exemplo, principalmente dentro de casa, vai funcionar de acordo com o que é para essa pessoa, né? Então, vou dar um exemplo da minha casa, tá? É bem assim, esse bate-papo é bem da casa a casa mesmo. Da então, vida assim, real. Da vida real, a vida como ela é. Eu vou dar exemplo da minha casa. Meu marido cozinha super bem. E então, assim, ele passa o dia, ele tá de férias, deram férias para ele essas 2 semanas. E assim, para ele o importante naquele momento, às vezes, é que eu esteja ali olhando, experimentando a comida e tal. Então, já sabendo disso, para que a gente possa, né, já conversamos, olha, o período que eu estou no escritório, em casa mesmo, mas aqui no escritório, é esse período. Olha, do horário tal ao horário tal, eu estarei com a Cris hoje, que nós temos uma live. Então, assim, vou pedir para não interromper. E depois você compensa essas pessoas com outras questões. Mas quando terminar essa atividade, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, o legal é realmente negociar com as partes. Por quê? Porque se você estivesse fazendo atividade externa, seria mais ou menos o que aconteceria, né? Então, assim, o que é legal? Realmente gerir o tempo de forma e fazer uma... Você tem que ter uma agenda mesmo, né? Se não mental, agenda escrita. Então, assim, mas uma dica que eu já dou é negociar com as partes e mostrar para as pessoas a importância do que você está fazendo, né?
Eu costumo brincar, eu gosto muito de ler. E as pessoas, às vezes, quem não tem o costume de ler, acha que quem está lendo não está fazendo nada, né? Então, assim, a pessoa fala assim, você que está sem fazer nada? Então, eu acho que esse é um bom exemplo para mostrar para as pessoas a importância. Olha, isso para mim, nesse momento, é importante. Eu estou trabalhando, eu estou sendo demandada pela empresa, embora eu esteja em casa, né? Então, eu acho que a primeira dica nossa aqui seria essa, negociar com as partes, mostrar a importância do que você está fazendo e negociar os horários. Então, isso causa menos, já diminui o estresse aí. Isso é importante mesmo, quando você fala que o travamento da agenda para você fazer as suas atividades é de grande importância, porque as outras pessoas que estão ao seu redor, ao ver que você se comprometeu 1, 2 horas da sua agenda, do seu dia para fazer uma atividade, é porque aquilo é importante, e aí ela acaba até respeitando nesse período que realmente você não pode ser interrompida, você não pode ser chamada para fazer outras coisas, porque realmente aquilo era importante para você e as pessoas têm que respeitar isso também, né? Exato, perfeito, né? Vamos falar um pouquinho dos perfis, que eu acredito que fica mais fácil a gente perceber até como a gente pode fazer essas negociações. Uhum. Vamos falar um oi aqui para Renata, que entrou, uma amiga querida também, empreendedora. A Janice, a minha irmã, Renata também apareceu. Obrigada, um beijo. Janice, seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada por estarem aqui com a gente. A gente está falando um pouquinho hoje sobre gestão de tempo e como cada uma de nós funciona considerando o nosso perfil. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá para os perfis. Muito bem, então legal. Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar para a gente é que perfil, ele não é caráter, não é personalidade. Perfil é um conjunto de comportamentos que acaba se formando, esse comportamento acaba se formando de acordo com as nossas experiências. Então, a forma como nós fomos criados, as experiências profissionais que nós temos, a dinâmica da nossa vida. Então, assim, tudo isso influencia no nosso comportamento. Então, esse conjunto de comportamentos é o que a gente chama de perfil, né? E aí a gente expressa isso de acordo com a forma como a gente interage aí com as questões, né? Existe um mapeamento de perfil que eu gosto bastante, que é o que eu uso no meu trabalho, que ele mapeia as pessoas em 4 perfis, né? Em 4 nomenclaturas aí, que é o comunicador, o executor, o planejador e o analista, né? Vou falar um pouquinho de forma rápida de cada um. E o que é legal, meninas? Quem tiver curiosidade, vai anotando, aí vai percebendo com que você parece, né? então, assim, com que você se identifica mais. Anotar, né? Só para te mostrar, estou anotando aqui as coisas que a gente conversou, depois vou fazer um resuminho para pôr lá no canal também. Legal, muito bom, Cris. Eu também sou dessas, eu também sou do papel, adoro. Né? Bom, falando um pouquinho do comunicador. O comunicador é um perfil bastante comum entre nós brasileiros. E assim, o que é o comunicador? Quais são as características dele, né? O comunicador, como o nome já diz, via de regra ele é falante. Nem sempre essa é a característica do comunicador, mas é uma característica forte. Sociável, né? A pessoa que gosta de gente, gosta de estar no meio das pessoas. É ativo, geralmente é aquela pessoa que encabeça alguns movimentos. E aí ele tem alguns pontos também, né? Ele não gosta de monotonia. Geralmente o comunicador é aquela pessoa mais agitada, então ele gosta de mudar as atividades. Procura desenvolver relacionamentos, uma pessoa boa de relacionamento. E geralmente é uma pessoa que atua bem em equipe, né? Então, de forma geral, assim, essas são as características do comunicador. Como que o comunicador funciona bem, né? Quando ele é reconhecido pelos resultados dele. Então, assim, o comunicador geralmente é aquela pessoa afável e que gosta de falar. Então, é uma pessoa que elogia, mas também gosta de receber elogios. É uma pessoa que gosta de feedbacks. Né? Então, assim, é uma pessoa que trabalha bem em equipe, então ela gosta desse retorno. Então, assim, o que ele gosta também? O que o comunicador gosta? Às vezes ele gosta de tempo para a introspecção dele, para ele entender o movimento, né? E aí depois ele age, né? O que é um ponto de atenção do comunicador? Às vezes o comunicador ele é uma pessoa que ele tem uma característica de procrastinar. Por quê? Porque o comunicador tem dificuldade de fazer aquilo que ele não gosta.
Então, porque o que ele gosta, gente? O que o comunicador gosta? Ele gosta de festa, ele gosta de socializar, ele gosta de estar em grupo, ele gosta de falar ao telefone, ele gosta de curtir as redes sociais, né? Então, assim, é uma característica, não que os outros perfis não sejam, mas essa é uma característica forte aí do comunicador, que pode ser usado muito bem, principalmente para os negócios, é ótimo. No entanto, quando a gente pensa em gestão de tempo, a gente precisa prestar atenção nessa característica, né? Por quê? Porque às vezes o comunicador, às vezes ele é impaciente, então ele quer as coisas na hora, é uma característica bem forte. E aí, quando a gente pensa em gestão de tempo, o que exatamente por esse perfil o comunicador pode apresentar? Ele pode ser, exatamente porque ele gosta de protelar um pouquinho, né? Porque ele tem dificuldade de fazer aquilo que ele não gosta, às vezes as questões dele vão ficando para urgência sempre. Ou seja, né? Deixa isso aqui, depois eu faço, porque não é o que eu gosto de fazer. Agora eu vou fazer primeiro o que eu gosto de fazer. E aí, quando ele vê o que era importante, já virou urgente. E aí ele vira um verdadeiro apagador de fogo, né? E o comunicador tem uma característica interessante, que quando ele... já perceberam aquelas pessoas que são falantes pra caramba e de repente a pessoa que a gente brinca, né? Emburra. Né? Que a pessoa se fecha. Às vezes é uma característica do comunicador, ele fica introspectivo. Então, exatamente como se, olha, minha maior qualidade é falar bastante, então agora eu não falo, né? Então, assim, e por quê? Porque às vezes ele entra nesse estresse de urgências. Então, o que é muito bacana ter essa percepção? Se de repente, aqui de uma forma bem rápida, você se identificou, né? Vocês se identificaram aí com alguma característica do comunicador. Lembrando também que nós temos todos os perfis, nós não somos uma coisa engessada, né? Cada um de nós tem em maior ou menor medida todas as características. Então, com certeza, alguma delas aí vocês se identificam. Mas o que é legal perceber? O comunicador, aí você falando um pouquinho dessa rotina que você estava explicando. O comunicador geralmente vai ser essa pessoa, que ele quer atender todo mundo. O filho chamou, ele corre. O marido chamou, ela corre. A esposa chamou, o telefone, a rede social. E, né, assim, ele quer, o povo, né? Ele quer abraçar tudo. E se perde muito, né? Se perde muito. Principalmente quando ele tem que fazer atividades que exigem um pouco mais de silêncio, um pouco mais de introspecção, um pouco mais de isolamento. Porque ele quer estar no meio da galera, sabe? Mais ou menos isso? Então, e na nossa vida, né, Elaine? A gente tem todas essas situações. A gente tem a situação que a gente tem coisas super prazerosas que a gente gosta de fazer e a gente domina fazer. E tem sempre aquelas atividades mais chatas, operacionais, estratégicas, de planejar, que também são importantes a gente dar atenção, né? Oi, Elaine. Voltou? Oi. Voltou. Eu mudei aqui acho que deu uma oscilada. Deu uma oscilada boa aqui. Então, só voltando, recapitulando, você estava falando do comunicador, e aí eu comentei que na nossa vida, realmente, nós temos as coisas prazerosas que a gente gosta de fazer, que a gente domina fazer, e a gente faz... São as primeiras coisas que a gente gosta realmente de pôr a mão na massa e fazer acontecer. Mas, como tudo na vida, também a nossa profissão, a nossa atividade, ela tem coisas chatas também para fazer, como planejar, pensar no estratégico, fazer algum estudo. E aí, como você estava falando do perfil do comunicador, ele também tem essa parte mais introspectiva que às vezes faz com que ele seja um procrastinador, porque são atividades que ele não gosta de executar, né? Exato. E é legal a gente ter essa percepção, porque às vezes, pensando aqui na rotina da casa, às vezes a gente se enrosca ali com alguma questão, mas que de repente é aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, por exemplo, algumas pessoas têm me falado, agora eu estou passando o dia na cozinha. Então, assim, mas qual será a razão disso? Será que é porque é a atividade que você gosta ou será que é porque aquilo te dá alguma recompensa de alguma forma, porque aí você está no meio das pessoas? Enfim, então é legal, a gente vai jogando ideias aqui, né? Porque aí a gente vai tendo essas percepções. Para você ter uma ideia desse perfil, a gente, se comparar ele a um bichinho da natureza, a gente falaria que ele é a águia.
Então, assim, ele é isso, ele gosta de voar alto, ele gosta de ver as coisas de cima, ele gosta de... né? Então, é legal a gente ter essa percepção para que a gente possa se olhar e ver realmente como que a gente pode gerir isso melhor, né? Porque muitas vezes não vai dar para você não deixar de fazer aquilo que é chato, não deixar de fazer aquilo que você não gosta, né? Mas você se conhecendo, sabendo disso, como você pode desenvolver essas habilidades para fazer as coisas que você não gosta de forma mais rápida, mas também com qualidade, né? Exato, exato. Aí, pegando o teu gancho, eu já dou aqui uma primeira dica. Porque aí faço minha culpa. Esse é um perfil que realmente, assim, é meu maior perfil, então dele eu entendo, né? Vamos dizer assim. O que eu procuro fazer? Me conhecendo um pouquinho, o que eu procuro fazer? Primeiro, aquilo que realmente não é o que me dá prazer, eu procuro já tirar da frente. Porque senão você fica remoendo. Então, não é a atividade que eu gosto mais, ela faz logo e já tira da frente. Né? Legal essa dica, Elaine. Então, assim, procura até listar. Olha, essa atividade, às vezes até dentro do trabalho, principalmente quem empreende, como eu brinquei, né? A gente desde limpa o banheiro até fecha a porta. Então, a gente faz tudo, verdade. Exato. Então, de repente, dentro dessa rotina, dessa dinâmica, tem alguma coisa que você não gosta de fazer, que não seja seu... Então, tira da frente. Faz isso primeiro, porque você vai se sentir, inclusive, mais motivado para fazer aquilo que depois você gosta e realmente você vai ter mais tempo para dedicar a isso. Né? Então, aí já fica a minha primeira dica em relação a essa questão da gestão do tempo. Que legal. Depois a gente tem um outro perfil que é o executor. Né? O executor, se a gente fosse comparar ele a alguma coisa da natureza, a gente diria que ele é o tubarão. Ou seja, ele é aquele perfil que executa. Então, assim, geralmente ele é autoconfiante, não tem medo de assumir riscos, né? Estabelece alvos e alcança. Por quê? Porque ele literalmente, como tubarão, ele vai atravessando o mar. Né? Então, assim, não importa o que está na frente, ele vai atravessando. Via de regra, é um perfil, por exemplo, que assume muitos cargos de liderança, exatamente porque não tem medo de assumir riscos, não tem medo de assumir desafios, né? Legal é perceber que o executor ele tem uma característica que também é muito parecida com o comunicador. Ele primeiro faz para depois saber como tinha que fazer. Sabe aquela pessoa que é o deixa comigo, né? Então, assim, não, deixa comigo que eu já sei. Então, muitas vezes, é essa característica do executor. Averso a manuais, a regras e tudo mais. Não, deixa eu fazer do meu jeito que vai mais rápido, né? Então, assim, é uma característica. Então, porque exatamente essa característica do executor, ele gosta de fazer as coisas de forma rápida. E muitos empreendedores são assim, né, Elaine? Porque as pessoas elas querem empreender, como já é cultural do Brasil, a gente não teve educação financeira, a gente não teve educação de empreendedorismo. E quando a gente resolve empreender ou por paixão ou por necessidade, a gente realmente sai executando. As pessoas saem executando para ver se vai dar certo. Por quê? Porque não consegue ver essa importância do planejamento do negócio antes, do planejamento financeiro antes, porque a gente, culturalmente, nós não fomos educados para isso. Nós fomos educados para realmente executar. Então, todo mundo sai executando, eu falo assim, e se der algum problema no meio do caminho, conserta. E se der alguma consequência no caminho, resolve, né? Exato, exatamente, Cris. Você tocou num ponto muito importante. Nós não temos, culturalmente, nós não somos pessoas de planejamento ou de aprendizagem. Dificilmente a gente aprende alguma coisa para depois começar a fazer. Geralmente a gente faz o contrário, começa a fazer, no meio do caminho vai percebendo o que não sabe, aí vai virando uma colcha de retalhos, porque aí você vai aprendendo, vai executando, quer dizer... coloca o trem na linha, eu gosto de usar esse exemplo em algumas palestras, alguns encontros que a gente faz de empreendedores. A pessoa coloca o trem na linha sem saber se tem trilho lá na frente. Ela simplesmente liga o trem e sai, e vai, né? Vai disparado. E aí, de repente, no meio do caminho você vai encontrando. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem também no empreendedorismo no nosso país. Além de todos que a gente já conhece, esse também é um desafio, que é a nossa própria educação, como você falou. Você lida com números e sabe como as pessoas são indisciplinadas com números, né? Exatamente. Então, é muito legal essa percepção. E como eu disse, aqui como o assunto é conosco, né? Quem está nessa sala, não adianta a gente falar assim, tá vendo? Isso aqui é para fulano é que tinha que estar aqui ouvindo, né?
Não, é Sim. para a gente se autoavaliar mesmo e pensar um pouquinho sobre como a gente pode lidar com essas questões. A gente está falando um pouco de gestão de tempo, mas essas questões funcionam para tudo, né? O perfil, assim, a gente se conhecer e pensar um pouquinho no perfil, funciona para tudo, realmente. Igual você falou anteriormente também, que todo mundo pode ter todos os perfis. Uns vão estar mais em destaque, outro em menos destaque, mas dependendo da situação que você está vivenciando, passando, um desses perfis vai destacar, né? E o executor, ele está em tudo na vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, no relacionamento com a família, com os amigos, né? Ou nos negócios. Então, o executor realmente é um perfil que a gente precisa se conhecer e saber Exato. Quais são os pontos fortes de ser um executor saindo fazendo e quais são os pontos fracos também de ser o executor saindo fazendo sem ter esse planejamento prévio, né? Com certeza, com certeza. E aí você falou, e aí seria, aproveito para deixar essa dica. Se eu pudesse dar uma dica para nós aqui no dia a dia, quer dizer, acordei, estou executora, percebo que sou dessas pessoas, né? Que vou fazendo e tudo mais. Tira um tempinho para você, né? Aí falando um pouquinho com nós mulheres mesmo. Levantou da cama, tira 5 minutinhos para refletir. Sabe aquele momento de dar aquela, né? Para quem gosta de fazer orações, para quem gosta de meditação, mas aquele momento mesmo para dar aquela descansada na mente. E desses 5 minutos, planeja. Não é perda de tempo, gente, o planejamento. Começa a planejar. Então, assim, bom, o que eu preciso fazer hoje? Faz um checklist. Então eu tenho que servir o café, depois eu tenho que ficar no escritório isolado porque eu tenho que entregar tal atividade. Depois faz um checklist, é um planejamento muito simples e que vai te ajudar, porque quem é executor é exatamente importante, né? Porque é bom até você colocar o alarme falando, olha, quando tocar esse alarme, eu paro o que eu tô fazendo e começo a outra coisa, para você ver que tem que ter, né? Essa organização de tempo também, e esse alerta, porque a memória às vezes falha, né? E você ter um alerta sonoro também te ajuda a organizar. Perfeito. E aí uma outra dica que eu daria aí para os executores, para as executoras de plantão é delegue. Delegue funções, principalmente dentro de casa nesse período. Eu tenho certeza que a galerinha da casa aí tem condições de fazer muita coisa que você acaba abraçando, né? Quem tem filho, principalmente, né? Porque aquilo que você falou, você não precisa fazer tudo 100% do tempo, né? Exatamente. Eu tenho certeza que a galerinha que está em casa aí, desde levar um lixo, desde tirar o lixo, até varrer a casa, ou enfim, aquilo que pode ser feito. Lavar uma louça, né? Lavar uma louça, exatamente. Então, assim, delega, porque isso vai te aliviar e vai te dar tempo para você fazer aquilo que realmente é importante. Aí pensando, né, como é que eu vou gerir meu tempo? Eu só tenho 24 horas, como todo mundo. Então, o que eu posso pedir ajuda do outro que vai me deixar um pouco mais de folga e para realmente fazer aquilo que depende de mim, né? Então, focar naquilo que é importante para ela também, né? Exatamente. Super boa essa dica. Oi, Elaine, vamos falar um oi para a Andréia também, que é da Inova Serviços Contabilidade, maravilhosa. Andréia, querida, muito bom ter você aqui. Ela é uma querida, muito bom, obrigada. Aldine, uma amiga, também apareceu aqui. Obrigada, Aldine. Obrigada, gente. Obrigada por estarmos juntas nesse momento aí, né? A gente realmente investindo esse tempo para falar sobre gestão de tempo. Isso é muito bacana, né? Tenho certeza que a gente vai sair daqui diferente hoje. O que é bacana também a gente perceber para quem se identificou aí com esse perfil de alguma forma, né? O que é importante para o executor? Ele ter domínio da situação, né? E ter liberdade de ação. Então, exatamente por isso que, via de regra, o executor é aquele que põe ordem no pedaço, né? Então, assim, se percebeu isso, enfatizando, né? Assim, vou reforçar isso. Delega. Agora, perceba realmente, assim, o que você... Né, assim, se você precisa ter domínio da situação, ótimo, mas perceba o que você pode fazer dentro daquele tempo. Então, porque isso é importante realmente para esse perfil. No entanto, a gente tem formas aí de lidar com isso para que isso não se torne um estresse.
né? Verdade. Muito bem. Bom, depois a gente tem um outro perfil que é o planejador, né? O planejador, ele já tem um perfil um pouco diferente. Vamos ver quem se identifica aí com esse perfil, né? O planejador, geralmente, ele é um perfil mais tranquilo, prudente, organizado, autocontrolado, observador, né? Gosta de rotina, diferente dos outros dois perfis. Geralmente, o planejador é um perfil que já cria uma rotina e talvez para esse perfil, para quem se identifica bastante com esse perfil, esse momento seja um momento difícil, porque estava acostumado com uma determinada rotina e agora, né, e cada dia a gente tem uma notícia diferente em relação à quarentena, né? Então, assim, então, quer dizer, cada dia a gente tem que se adaptar a algo, né? Primeiro disseram que ia ser uma semana, agora 2, enfim, agora a gente já não sabe. Então, assim, o que é legal para quem se identifica com esse perfil? Que é aquele perfil que realmente gosta da rotina porque gosta de organizar as coisas, né? O planejador geralmente é o pessoal das planilhas, né? Então, assim, que gosta de ter planilhado. Faço ideia. Cris, geralmente as pessoas dos números são de perfil planejador e analista. Eu sou bem organizada, eu planejo tudo, tem agenda, tem despertador. Legal. E isso é ótimo, exatamente. Por quê? Porque esse é um perfil que ele consegue realmente lidar melhor com normas e regras, com manuais e tudo mais, né? E ele geralmente é um perfil que ele se sente bem quando as atividades são realizadas com outras pessoas. Ele também gosta do trabalho em equipe. Embora ele tenha essa característica, ele precisa da organização e tudo mais, ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Entender o começo, o meio e o fim. E gosta de trabalho em equipe, né? Então, ele funciona... Controlador também, porque tem que estar tudo controladinho, tudo esquematizadinho, tudo certinho. Legal. E aí, assim, se a gente fosse comparar esse perfil a um bichinho da natureza, ele seria o gato, que é aquele afável, e que gosta do lugarzinho dele, gosta às vezes de estar tranquilo. E o que é legal agora que a gente já tem a visão de 3 perfis, a gente começar a pensar. E quando essas pessoas se juntam? E não é exatamente o que acontece dentro de casa, né, nesse momento, e dentro das empresas. Verdade. Porque é exatamente isso. Cada um de nós talvez vai ter um perfil mais acentuado. E quando junta tudo isso? Quer dizer, quando junta um executor com um planejador? Quer dizer, o executor é aquele que sai fazendo e o planejador ele precisa colocar tudo na planilha primeiro. Né? Puxa o freio. Exato. Então, o que é legal? A gente percebendo essas características, porque todas as características são maravilhosas e não tem um perfil melhor do que o outro. Tem um jeito de fazer e a gente adaptar isso. É legal porque, assim, a gente consegue, inclusive, juntar esforços. Imagina uma pessoa que é planejadora, quer dizer, que consegue fazer um controle melhor, junto com uma pessoa que tem força, que puxa aí o vagão, né? Que executa. Então, se a gente conseguir fazer isso dentro de casa, inclusive nesses dias, de repente a gente tem aí um funcionamento perfeito dentro de casa. Às vezes a gente ficar batendo de frente aí, né? Quem sabe se a gente conseguir unir esforços e pegar os talentos aí de quem está em casa, dos filhos, do marido, da esposa, enfim, né? Da sogra, seja quem for que mora aí. E de repente a gente consegue fazer essa máquina aí chamada casa funcionar ainda melhor do que já vinha. Olha que oportunidade. Olha as oportunidades que esse momento nos traz. E Elaine, essa dica, isso que você está falando é perfeito nessa hora, porque muitas vezes as mulheres, elas são perfeccionistas e acham que o marido nunca faz as coisas do jeito que ela faz, os filhos nunca fazem do jeito que ela faz. Esse é o momento desse desapego. Não importa se não estão fazendo da forma que você faria, porque ninguém vai fazer da forma que você faria, isso é fato. Exato. Mas não se sobrecarregue por causa disso. Deixa a pessoa lavar a louça do jeito que ela gosta de lavar, deixa ela varrer do jeito que ela sabe varrer, deixa ela levar o lixo do jeito que ela sabe fazer, mas solta tudo isso, né? Se desapegue e valoriza o que a outra pessoa está fazendo, né? Desapego, perfeito. Talvez a palavra para quem tem essas características, quem se identifica com esse perfil é desapego. Porque realmente é um momento de mudanças e quem sabe a gente valorizando o outro, né? A gente consegue aí ter muito mais produtividade, inclusive, e gerir nosso tempo muito melhor, né? E que dá esse voto de confiança, né? Exato, exatamente, né?
Uma coisa que é importante para o planejador é ele entender as necessidades e prioridades. Então, essa fica uma dica aí, principalmente para as mamães de plantão, né? Às vezes, quem tem um filho aí que, de repente, tem uma característica mais planejadora, às vezes ele precisa entender o que você está pedindo, exatamente. E aí, como boas mães, às vezes a gente fala assim, né? É porque eu estou mandando. É porque é, né? Então, assim, porque sim, né? É porque sim e porque pronto, porque sempre foi feito assim, né? Então, assim, Então é legal, às vezes, a gente perceber também as características do outro, porque a gente consegue lidar melhor. Então, às vezes, tem gente que tem necessidade de explicação. Então, de repente, eu vou explicar para ele o porquê daquela atividade e aí ele vai ser mais colaborativo. Eu acredito que uma expressão boa para esse momento é essa, nós sermos colaborativos, né? Tanto com o mundo, pelo que a gente está vivendo, como começando aí pelo nosso miolinho, né? Nossa célula menor, que é a nossa casa. Né? E Elaine, você falou uma verdade. Esse isolamento social, ele está fazendo a gente pensar fora da caixa, que é o que eu posso contribuir com a humanidade, o que eu posso contribuir com o meu próximo, e agora trazer essa contribuição para dentro de casa, o que todos da casa podem contribuir para a harmonia do lar, para as coisas do lar, né? Exato, perfeito, perfeito. E falando em perfil, por último, a gente tem um perfil que é o analista, né? O analista, ele também é um perfil mais calmo, um perfil mais perfeccionista, se a gente pode usar essa palavra. E geralmente é um perfil de pessoas que têm habilidade com tarefas detalhadas ou de improvisação rápida. Geralmente é o pessoal aí do trabalho manual, sabe? Aquelas meninas lindas que a gente tem no grupo, que fazem aqueles trabalhos de pintura, aquelas coisas detalhadas, que são... Então, assim, via de regra, é um perfil muito do analista. O analista é um perfil dos gênios, exatamente porque é um perfil que é bastante introspectivo e ele mostra a obra dele através das mãos, através do intelecto. Então, assim, muito do que a gente vê dos grandes gênios aí, ou mesmo dos artistas, né, artesãos e tudo mais, tem muito a ver com esse perfil analista, que todos nós também podemos ter, em maior ou menor medida, né? O meu, eu esqueci de passar nessa fila lá no céu, porque realmente eu não tenho muita habilidade com as mãos, não. Mas admiro muito quem tem, porque eu acho que é muito bacana, né? Porque é um perfil muito criativo, realmente, no sentido lúdico mesmo, né? Agora, é um perfil também eu não sou muito criativa, não. Essa parte de artes, artesanato, pintura, eu sou bem ruim, mas eu sou bastante criativa. Eu consegui desenvolver esse lado criativo na parte da gestão financeira. Porque é tanto desafio, né, de números, de planilhas, de ferramentas, de aplicativos, de sistema, que você enlouquece. E aí você fala, meu Deus, como eu vou me adaptar para essas realidades desses negócios, dessas empresas? E a gente usa da criatividade também, né, para conseguir trazer para a vida profissional. Não a criatividade para as artes, mas a criatividade de gestão mesmo que a gente precisa, porque são tantos desafios que surgem e a gente tem que ser o melhor que a gente puder ser com as ferramentas que a gente tem, né? Exato, Cris. E é isso, é perfeito, porque todos nós temos, né? Exatamente esse perfil também. E a gente acaba usando essa criatividade dentro daquilo que a gente faz. Então, e é legal a gente ter essa percepção, porque aí trazendo isso para a prática nossa aqui do dia a dia, como às vezes a gente fica muito voltado a coisa muito bem feita. E eu gosto de um ditado que fala, às vezes é melhor o feito, né? Assim, é melhor o feito do que o perfeito. Então, quem se identifica com essa característica, com esse perfil, é legal também ter essa percepção. Como que eu só tenho 24 horas e se eu quiser fazer tudo de forma perfeita, ou se eu quiser abraçar tudo, porque acredito que eu fazendo as coisas vão funcionar melhor, ou vão... Enfim, como é que eu faço? Agora é um tempo de mudança, é um tempo de adaptação, é um tempo que a gente não consegue sair de casa com tanta facilidade. Então, enfim, o que eu posso fazer se essa é a minha característica, com o que eu tenho em mãos, usando as tuas palavras, né, com os recursos que eu tenho agora, e com as pessoas, inclusive que as pessoas também, às vezes, são um recurso que a gente tem naquele momento. O que eu posso fazer para que a coisa seja feita, ainda que não perfeita? Então, eu acredito que, assim, dentro desse perfil, essa dica que eu teria para dar, né, para nós pensarmos aí.
Porque às vezes a gente acaba gastando muita energia e muito tempo com uma atividade e as outras ficam. E aí vem a falta de tempo, e mesmo estando em casa. Tudo, né? Exatamente. Elaine, e você falou certo essa frase que eu também adotei para minha vida, que é o feito é melhor que perfeito, porque as coisas elas precisam ser feitas, elas precisam ser realizadas, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. Então, o feito é melhor que perfeito, é incrível essa frase, e também a gente parar de reclamar se a gente não tem todas as ferramentas, tudo aquilo que a gente gostaria de ter para executar as coisas da forma perfeita que a gente tinha, que a gente quer, que a gente deseja. Então, a gente olhar para a gente, ao nosso redor, para as pessoas que a gente tem, e mesmo com as limitações de ferramentas, de coisas e até de pessoas, a gente não se apegar a isso e usar da criatividade, seja ela artística ou não, usar dessa criatividade para fazer do limão uma limonada. Com certeza, perfeita. Essa é outra frase que eu levo para mim, é fazer do limão a limonada. E penso que não tem um tempo melhor para a gente aprender isso do que agora, né? Então, assim, é perfeito. Essa época de isolamento, né, Elaine, você que trabalha com comportamentos, que é coach também, ela trouxe muitas oportunidades para a gente se autoconhecer e a gente se autodesafiar nas coisas que a gente faz, né? Ou que a gente estava acostumada a fazer. Com certeza, com certeza. E é interessante porque, assim, a gente está passando numa mudança tanto em relação uma mudança pessoal como profissional, por tudo que a gente sabe que vem, né? Então, eu acredito que realmente esse bate-papo nosso nos traz alguns insights aí que vão dizer muito para a gente como a gente pode seguir agora de uma forma mais leve, mais tranquila, como a gente pode trazer um trabalho mais colaborativo, cuidar um pouco mais da gente, né? Principalmente as mulheres, às vezes a gente, quer dizer, são 24 horas, mas a gente não tem às vezes 5 minutos para parar e cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Então, assim, eu acredito que realmente é um tempo de mudança, né? Então, vamos aproveitar, vamos fazer desse tempo de mudança, que às vezes parece um limão, uma limonada, né? Tem algumas outras questões também que influenciam muito essa questão da gestão do tempo, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês. Energia para executar as atividades. Então, quer dizer, o que eu faço, de repente, que gasta muita energia ou pouca energia? Será que eu preciso realmente fazer isso nesse momento, né? Será que eu preciso tirar todas as coisas do armário e fazer aquela limpeza, sendo que eu ainda tenho trabalho secular para entregar, por exemplo, né? Será que realmente precisa ficar tudo ao meu cargo? Qual é a energia? Quer dizer, e alguma coisa que de repente me gaste mais energia, mas que agora seja minha obrigação? E se eu fizer ela primeiro, já tiro da frente, e ótimo. E se eu puder terceirizar isso de alguma forma? Ou se essa atividade, já que ela não vai me trazer, de repente, aí algum benefício, e se eu realmente protelar? E é protelar no bom sentido. Porque às vezes a gente gasta energia mesmo, né? Energia física com aquilo que não vai trazer resultado e a gente deixa de ocupar em outras questões, né? A importância também, existe uma outra questão que é muito importante, e está muito relacionada ao perfil, que a gente chama de amplitude, que é a importância do ambiente físico de trabalho na produtividade. Tem pessoas que precisam sentar na frente de uma mesa, precisam ter um computador, precisam de silêncio. Outras pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, né? Então, é legal a gente também ter essa percepção em relação a nós. Essa atividade que eu preciso desenvolver, como eu funciono melhor? Sentada, isolada, ou eu consigo trabalhar num jardim, ou eu consigo trabalhar com música, consigo trabalhar com o barulho dos cachorros. Tem muita gente que está pondo o computador, o notebook no colo, sentando no sofá, com a criança deitada no sofá, com a televisão ligada, e isso está trazendo um transtorno mental muito grande, porque ela não consegue dar atenção para a criança, assistir a televisão, se concentrar no e-mail ou no trabalho, porque ela estava acostumada realmente com a mesa dela, no escritório dela, né, nos afazeres dela, e agora ela tem que ficar sentada no sofá, fazendo companhia para a criança e assistindo a televisão, né? E isso está gerando confusão, né?
Exato, e é legal, Cris, porque assim, quando a gente faz um mapeamento de perfil, que é uma ferramenta online, e realmente você recebe um mapeamento, fica claro para a pessoa como ela funciona, né? Então, assim, tem pessoas que realmente elas precisam de um ambiente mais formal para trabalhar. E isso é muito característico, por exemplo, dos últimos 2 perfis, o planejador e o analista. Não que os outros, às vezes, não sejam, mas... Então, é legal se a gente tiver essa percepção de como a gente funciona, e for sincero, né? Fomos sinceros conosco, eu acredito que a gente já elimina aí metade do caminho e a gente já consegue ganhar umas boas horas no dia, né? E aí, trazendo um pouquinho, né, de solução, então, para a gente, né? Como ganhar tempo. Eu acho que a palavra é exatamente essa, né? Como ganhar tempo. E aí vale para todos os perfis. Colocar no papel o que precisa ser feito a curto, médio e longo prazo. Gente, isso é mágico. Porque quando a gente olha para tudo que a gente precisa fazer, tudo é urgente, né? Então, assim, desde fazer a unha até, né, assim, até visitar alguém até ir num chá de bebê, por exemplo, tudo é urgente. Então, assim, se eu coloco no papel o que precisa ser feito a curto, quer dizer, o que eu tenho que fazer hoje? Não pode, é hoje. Hoje eu tenho que pagar essa conta porque vence hoje. Hoje eu tenho que ir na reunião de escola porque é hoje. Então, assim, o que eu preciso fazer a curto, médio, quer dizer, o que vai acontecer semana que vem? E longo prazo, quer dizer, o que eu desejo daqui para mim? Vamos pensar em longo prazo, talvez, quando a vida voltar ao normal, né? Quando a gente sair desse momento. Voltar na rotina, né? De mandar as crianças para a escola, o marido sair para trabalhar, a ajudante voltar a trabalhar em casa, né? Você pegar o seu carro e ir para o seu escritório, para o seu estabelecimento comercial, né? Exato. Então, assim, talvez isso a gente pode chamar de longo prazo. A gente não sabe ainda no tempo físico no tempo do relógio quanto será, mas de repente a gente pode pensar, quer dizer, a partir de hoje, o que eu preciso fazer que é agora? O que eu posso fazer que daqui um tempinho, né, amanhã ou depois? E o que eu posso já começar a pensar em longo prazo? Porque isso facilita, porque isso me dá um norte aí para as atividades, né? Saber por que eu estou fazendo aquilo. Isso é importante para todo mundo. Assim, por que eu estou fazendo isso? Então, assim, será que existe mesmo essa necessidade ou não? Se alguém mandou eu fazer, tentar entender por que precisa ser feito, né? Se isso for importante para você, né? Porque é um fator de motivação também, né, Elaine? Exato. E isso, gente, vai desde ler um livro até participar de um evento. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho certeza que vocês também sentiram isso. É uma chuva de mensagens o dia inteiro, que se você for ler tudo, ouvir tudo, só do WhatsApp, você precisaria de um dia de 40 horas, fora tudo que você tem que fazer, né? Então, assim, será que eu realmente preciso saber de tudo que está acontecendo? Será que... Eu falo para vocês da legislação, por exemplo. Eu atuo na área trabalhista. Minha paixão é direito do trabalho. E tem um monte de coisas acontecendo agora de legislação em todas as áreas, obviamente, porque todas as áreas serão afetadas. Eu só leio o que é relacionado a direito do trabalho. Ah, Elaine, mas não seria importante você saber o que está acontecendo na civil, no tributário? Seria, se eu tivesse se fossem 1000 Elaines, mas 1000 Elaines, eu só consigo dar conta daquilo que realmente vai influenciar para mim a longo prazo. Por quê? O que eu estou estruturando? A hora que tudo isso passar, como que a Justiça do Trabalho vai se comportar? Então, é isso que eu estou tentando, né? Então, fiz minha lição de casa do que eu estou falando aqui para vocês. E em relação a esse assunto, por exemplo, foi o que eu tive nesse insight. Então, dividindo um pouquinho aqui com vocês, né? Gastar tempo, gastar aqui entre aspas, organizando e revisando as prioridades para que não virem urgências, essa é básica, né? Realizar e focar. Quer dizer, comecei a fazer uma atividade, termina. Começa e termina. Porque senão você se perde com tantas coisas que precisam ser feitas, né? Delegar e direcionar. Esse negócio de você falar de iniciar e não terminar é uma frase que eu gosto, que eu aprendi há muito tempo atrás, que é ter a iniciativa, mas precisa ter a acabativa. Porque senão você se tortura muito, né? Porque você começa a falar, acaba o dia, você tem aquela sensação, cara, eu comecei um monte de coisa e não terminei nada, né? Então, quando você começa a se organizar, a conhecer o seu perfil, a se organizar, a se planejar, você fala, não, isso daqui tem essa iniciativa e vai ter essa acabativa nesse dia, nessa hora, nesse momento, né? Exato.
E uma outra dica que eu dou é respire. Gente, a gente precisa respirar. Por incrível que pareça, a gente precisa respirar. Porque assim, a gente literalmente a gente vai correndo, quando a gente chega à noite, a gente fala, não parei hoje para respirar. E às vezes é verdade, né? Então, assim, é verdade. Respire, você vai precisar respirar. Então, assim, é elemento fundamental para nossa saúde. Ótima essa dica! Respire, vamos falar, Elaine, a Cris Luz, uma amiga querida, tá aqui. Beijo, Cris! Beijo, Cris! Obrigada por estar com a gente. Uma outra dica que eu gosto muito, Cris, é recompensar-se pelo que foi feito, né? E assim, e nós mulheres principalmente, nós às vezes temos uma régua de cobrança muito alta em relação a nós mesmos. Então, pense o seguinte, você fez o melhor com as ferramentas que você tinha até aquele momento. Então, se recompense, né? Se abrace às vezes, se dê o direito de tirar 5 minutos para fazer seu spa em casa, sabe? Toma seu banho relaxada, passa um hidratante no corpo, faz uma hidratação no cabelo, aquilo que te dá recompensa realmente, aquilo que te dá alegria. Senta no sofá, assiste um filme. Então, assim, se recompensa. Porque isso a gente precisa realmente, né? Eu fiz o meu melhor com o que eu tinha em mãos e pronto. Ponto e basta. E deu tudo certo, né? Exatamente. E se precisar, amanhã eu planejo e faço melhor. Mas por hoje é suficiente, né? Então, e por último, né? Se eu pudesse dar uma dica para nós todos, seria, né? Valorizar quem te ajudou. Porque isso é fundamental, né? Assim, essa reciprocidade, você agradecer, você, às vezes, até... Reconhecer, né? Exatamente. Se preciso for, até um pedido de desculpas, enfim. Mas, assim, no final do dia, o importante são os relacionamentos, né? Eu acredito nisso. O tempo é importante, a produção é importante, o empreendedorismo é fundamental para nós que estamos aqui nessa sala, então nem se fala. Só que tudo isso está voltado aos relacionamentos. Com certeza, se a gente fosse perguntar aqui, qual é o seu porquê? Por que você faz tudo isso? Com certeza, lá no final da resposta tem gente no meio aí, né? Ou são os filhos, a família, ou são as pessoas do mundo que você quer contribuir. Mesma, né? Você mesma, exatamente. Então, valoriza quem te ajudou. Ainda que quem te ajudou tenha sido você. Então, se foi você, se recompensa, se agradeça, se abrace, né? E segue em frente, sabendo quais são as suas prioridades, né? Planejar e se conhecer, que é o que a gente está fazendo um pouquinho aqui agora. Planejar e agir. E aí o resto, gente, o resto é consequência. O resto é parcerias que a gente vai fazer. O resultado vem, né, Elaine? Pessoas, o dinheiro vem no caminho. E é se juntar com gente. O sucesso vem também, né? Exatamente. E seguir, né? Da minha parte, é isso, Cris. Elaine, que lindo! Muito obrigada pelo seu conteúdo riquíssimo. Eu acho que as meninas que participaram, entraram, mesmo que ficaram um pouquinho aqui, aprenderam muito com você. Mandar um beijo para a Kelly, da Maria Estilosa, da Estúdio Cabeleireiros apareceu aqui também, a Laurene, uma amiga querida, apareceu, beijo, muito obrigada. E Elaine, muito prazer em receber você aqui na minha humilde live, que eu também tenho esse objetivo de acrescentar para as mulheres empreendedoras e realmente a gestão do tempo, a gente se conhecer qual que é o nosso perfil, onde que a gente pode melhorar, e a gente se acolher, a gente se agradecer e ser grata pelas outras pessoas, isso daí também é primordial para a nossa prosperidade, para tudo dar certo, né? Com certeza, com certeza. E gratidão a vocês que estão aqui nessa sala, porque eu, melhor do que ninguém, sei quanto tempo, o tempo nosso é precioso. As outras coisas a gente consegue reaver, o tempo não. Então, assim, espero realmente ter contribuído com vocês. Cris, muito obrigada pelo convite. Obrigada por nós termos passado esse tempo juntas. Também tenho aprendido muito com você. Gratidão a Sueli, né, que uniu todas nós aí, algumas que estão aí. 5 segundos para derrubar a nossa live, Elaine.